Graça e paz, igreja. Eu falei para o pastor que eu não poderia ir embora sem dar esse testemunho. Dia 11 de janeiro, minha avó, com 90 anos, caiu lá na Bahia e fraturou o fêmur. E nós ficamos apreensivos, porque onde ela mora é um lugar ermo, é difícil localização. O hospital mais próximo fica a 40 quilômetros. E ela foi para o hospital, teve que fazer cirurgia. E ela conseguiu a cirurgia em Camaçari, que fica a 6 horas de viagem de lá. Ela fez a cirurgia dia 25 de janeiro. E embora os médicos falaram que ela não tinha nenhuma doença pré-existente, graças a Deus, não tinha diabetes, não tinha pressão alta, ela não tomou um comprimido com 90 anos. E o médico falou, olha, para a senhora ficar bem, para a gente crer que uns 6 meses, mais ou menos, a senhora está boa. Aí ele marcou o próximo retorno agora para abril, para o mês de abril. Mas, irmãos, eu glorifico a Deus, porque eu pedi oração para a igreja, a gente ficou apreensivo. E menos de um mês, a minha avó já estava andando com o andador. Mas ainda a gente estava apreensivo, porque só tem uma filha que mora lá, o resto tudo mora aqui em São Paulo. Então, inclusive, minha mãe está lá, cuidando dela. E amanhã, para a honra e glória do Senhor, a minha avó vai fazer 91 anos, mas ela vai poder comemorar de pé. Ela está usando bengala. Ela vai voltar, o médico falou assim, a senhora volta na ambulância. Ela foi de ambulância, né, 15 dias depois que ela fez cirurgia, ela foi de ambulância. Ele falou assim, a senhora vai voltar em abril, mas a senhora vai voltar de carro, a senhora não precisa vir de ambulância. Amém. Só que ela vai voltar andando, para a honra e glória do Senhor. Em Lucas 1, Lucas 1:37 diz, porque para Deus nada é impossível. Então, eu queria deixar assim para a igreja, que eu não sei qual foi o diagnóstico que você recebeu. Eu não sei. Mas eu sei que para Deus nada é impossível. E a última palavra vem de Deus. Para a honra e glória do Senhor, minha mãe vai voltar ao médico na próxima semana, andando. E ele dizia que era no mínimo 6 meses. E as palmas louvam o Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Nossa listagem de visitantes está pronta aí? Antônio Silva, onde está o Antônio? Fique de pé, como é que vamos recebê-lo? Amém. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Amém. Temos mais algum visitante de primeira vez hoje? Não, tá bom. Ah, tá. Gustavo. Bom. Valeu, meu garoto. Ah, bom, Deus abençoe. Obrigado, viu, Gustavo, por você ter vindo. Deus te abençoe. Amém. Amém. Vamos lá, então? Com vocês? Tá bom. Olá, irmãos. Olá. Olá, irmãos. Vamos nos colocar de pé, por favor? Ah, pediu. O fone. Tá ligado já? Oi? Ok, irmão. Sou meio novo com isso aqui, eu nunca vi esse retorno com fone, então é novidade para mim. Obrigado, irmão. Oi. Que legal, a gente se escuta, né? Meu irmão, eu me chamo Felipe, tenho 19 anos e estou estudando no Instituto Bíblico de Peniel. Depois dessa canção eu vou falar um pouquinho mais, tá bom? Então,
Vamos cantar até que ele venha. Tua graça me alcançou, pra ti quero compartilhar o teu grande amor. O que podemos ser na vida de alguém? Depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Até que ele venha, até que ele venha, Cristo é esperança que ao mundo vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, é a razão que nos faz continuar. Aleluia. Tua graça me alcançou, pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. Que podemos ser na vida de alguém? Depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará. Bem forte. Até que ele venha, até que ele venha, Cristo é esperança que não vou levar. Até que ele venha, até que ele venha, é a razão que me Amém, irmãos. Pode se sentar. Gostei desse retorno aí. Som.
Obrigado, irmãos, pela oportunidade. Obrigado, pastor. Obrigado, equipe de louvor. Então, irmãos, como eu já falei, eu me chamo Felipe, tenho 19 anos e eu estou estudando no Instituto Bíblico de Peniel. O Instituto ele é um treinamento missionário, um treinamento missiológico para a gente aprender a como ser um missionário, né? A gente estuda a palavra de Deus, a gente trabalha manualmente, tudo isso para se fortalecer e aprender a como evangelizar, como ir em missões, como pregar o evangelho, e está sendo muito bom esse tempo para mim. Então eu vou explicar um pouquinho por que eu decidi ir para Peniel, por que eu decidi me preparar nesse treinamento, né? Então, um testemunho que aconteceu comigo aos 17 anos, na minha adolescência, eu me afastei um pouquinho de Deus, das igrejas, e meus pais tentavam me incentivar com a palavra e tal, mas eu recusava. Na adolescente eu tava meio rebelde, né? Eu não queria ouvir a palavra de Deus, eu não queria mais escutar nada. Eu estava rodeado de amigos que são do mundo, e eu estava me envolvendo no mundo com os meus amigos, e tecnicamente eu estava feliz, digamos assim. Só que dentro do meu ciclo de amizades, apenas eu tinha a verdade bíblica. Apenas eu era salvo e eu tinha um conhecimento da palavra de Deus. Sabia quem era Jesus e os outros amigos não sabiam. Foi então que aconteceu uma coisa meio triste. Alguns dos meus amigos se envolveram com drogas e, por ficar devendo, ele acabou cometendo suicídio por medo de ser pego pelas outras pessoas. Então foi um baque para mim, isso, por eu saber que eu tinha a verdade, eu poderia ter compartilhado essa verdade com ele, e mesmo assim ele se foi sem essa verdade. E passou uma semana, eu queria, isso ficou me incomodando, eu queria pregar o evangelho, eu queria comentar, compartilhar com o pessoal, mas tinha algo dentro de mim me parando, sabe? Eu não conseguia. Foi então que, acho que foi uma ou 2 semanas, eu não lembro, acho que foi uma por aí. E um outro amigo meu, ele também cometeu um suicídio. Isso mexeu muito comigo. Eu lembro que eu fiquei muito, muito triste, muito mal em casa. E minha mãe falou assim, olha, ela viu que eu estava triste, né, para baixo, e falou, você quer se preparar para um treinamento missionário e conseguir pregar o evangelho também? Aí eu falei, eu quero. Aí ela falou, tem o Instituto Bíblico Peniel. O seu irmão fez, meu irmão Mateus, não sei se vocês conhecem, ele conhece? Ele veio aqui um tempo atrás, né? E foi então que eu tomei essa decisão de ir para Peniel. E está sendo muito bom. Em Peniel, o que a gente faz lá em Peniel? A gente estuda a palavra de Deus, a gente estuda a palavra de Deus inteira, em panorama. A gente aprende a como pregar, a como falar em público. A gente também, na convivência com o pessoal, a gente aprende a cozinhar. Os solteiros têm a cozinha, tem grupos de cozinha. Então a gente vai aprendendo a cozinhar, vai aprendendo a trabalhar manualmente, cortando grama, construindo casas. Então está sendo um tempo muito bom de aprendizado. E é um tempo que a gente tem para compartilhar da palavra de Deus. É um tempo que a gente sai para evangelizar. E está sendo muito, muito bom esse treinamento. A gente está se fortalecendo para isso. Então, eu quero compartilhar com vocês uma palavra em Marcos 16. Marcos 16, 15. Bebendo água de vocês. Acharam? Vamos ler aqui. Jesus lhe disse: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. As boas novas, o evangelho. Jesus veio para nos salvar.
A gente pode ser salvo agora e os outros precisam saber também. Assim como os meus amigos precisavam saber também. Mas aqui está escrito que vão ao mundo, ou seja, ide e pregai o evangelho. O missionário é só aquele que vai? Não, tem 3 tipos de missionários. Aquele que ora, em oração. A oração é muito importante, irmãos. Orar pelos missionários, orar por quem está na igreja, orar aos que necessitam, quem oferta, como a irmã Elaine, né? A irmã Elaine mencionou aqui que o dízimo é muito importante, a oferta é muito importante. Então, esse também é um tipo de missionário. Quem oferta é missionário. E quem vai? Quem está disposto a ir às tribos e aos povos não alcançados e a pessoas que nunca ouviram falar. E esses são os 3 tipos de missionários que a gente vê. Então, meus pais vão vir aqui à frente agora, né? Depois. E vão falar um pouquinho. Então, o que eu quero encorajar vocês, irmãos, é que para se preparar exige dedicação. E como o trabalho de Deus é um trabalho excelente, o trabalho de Deus, a obra de Deus é um trabalho excelente, isso requer que o nosso treinamento seja excelente também. Então, para a gente se fortalecer, para a gente conseguir trabalhar para Deus dessa forma, é preciso que a gente treine, é preciso que a gente fortaleça e aprenda mais e mais. Amém? Obrigado. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? Esse menininho aí era meu filho, é meu filho, viu, gente? Falei pra Rosângela, limpa sua baba aí, ó. Irmãos, a gente vai falar um pouquinho sobre aquilo que Deus tem feito conosco ali no Amazonas, né? Vamos trazer também uma mensagem, uma palavra de Deus, do coração de Deus para as nossas vidas. Mas antes, abre comigo a tua Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí? Ó, tem cristão aqui dentro. No livro de Atos, capítulo 14. A gente já dominou aqui, hein, pastor Flávio? Parece que a gente já é da casa, né? Acho que eu vou dar férias pro pastor Flávio, hein? Vou assumir aqui um mês aqui, ó. Ele vai para o Amazonas com a Cleide e a gente fica aqui. Atos 14, versículo 27. Você pode pôr o slide para mim aqui, por favor? Quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fizera por eles, como abrir a porta da fé aos gentios. Só esse versículo. O apóstolo Paulo estava voltando com Barnabé, estavam voltando para a igreja de Antioquia, a igreja que os enviou para a obra missionária, e eles permaneceram alguns anos no campo missionário, e aqui nós estamos vendo eles voltando para a sua igreja, para relatar aquilo que Deus havia feito com eles e através deles, como o Senhor alcançou os povos gentios da época. Uma das razões que nós retornamos sempre a essa igreja é para passar a vocês um relatório daquilo que Deus tem feito na obra missionária, daquilo que o Senhor tem feito ali no campo do Amazonas, aonde a gente tem estado trabalhando. Então a nossa volta para cá, ela sempre tem essa função de poder mostrar para vocês, de relatar para vocês toda a boa, grande obra que Deus tem feito aí no Amazonas, como Deus tem alcançado vidas, como Deus tem transformado famílias por causa da palavra, por causa do Evangelho. Então é um prazer estar aqui, né, com vocês novamente, relatando tudo aquilo que o Senhor tem feito. É maravilhoso poder retornar a essa igreja que está nos acompanhando durante vários anos.
Vocês sabem que já estivemos no Timor-Leste, vocês nos apoiaram, vocês desde quando fomos para o Amazonas estão acompanhando as nossas vidas, esse ministério. E essa vinda nossa aqui também é para compartilhar de algo novo que Deus está fazendo conosco também, algo que Deus está abrindo as nossas vidas, o nosso caminho missionário está trazendo para nós uma nova direção e queremos compartilhar com vocês. Mas antes, quero mostrar para vocês algumas imagens daquilo que Deus tem feito conosco. Essa é a missão Desafio Global que Deus tem colocado no nosso coração. É uma missão de alcance aos povos não alcançados, de alcance aos ribeirinhos e alcance aos indígenas. O que é essa missão? Essa missão é composta pela nossa família, a família Barros. Ela nasceu em nosso coração há muitos anos atrás, mas é somente agora que nós estamos fazendo com que ela se torne uma agência missionária. Estamos colocando ela no papel. Ela está tendo, vai ter um CNPJ, vai ter uma conta bancária. Então nós estamos ampliando os horizontes. O Senhor nos fez entender isso, que esse é o momento de nós expandirmos, de nós estendermos as estacas, para que a obra missionária alcance. E o Senhor falou muito forte em meu coração no ano de 2019, no ano de 2020, quando veio a pandemia, quando o Senhor me fez ler Mateus 24 e ver ali tantas coisas que iriam acontecer antes da volta de Cristo. E ali no versículo, eu não me lembro qual, mas diz assim: e esse evangelho do reino será pregado em todas as nações, em todos os povos, para todas as línguas, em todas as tribos, e então virá o fim. E eu falei: Senhor, eu quero fazer parte dessa obra. Só que sozinho nós não podemos. Então o Senhor falou assim: aquela ideia que você tinha lá atrás, começa a colocar em prática, aquela visão que eu te dei. E nós estamos fazendo isso. E o ano de 2022 começou dessa maneira. O Senhor começou a nos impactar de tal maneira que nós entendemos que Ele vai usar as nossas vidas para enviar missionários. A nosso propósito aqui nessa manhã é poder mobilizar a igreja do Senhor Jesus para levantar missionários. Você é um missionário do Senhor? Um missionário, como diz o meu filho, ele faz o quê? Ele pode ser um missionário orando, contribuindo ou indo. Nós precisamos desse tripé que faz com que a obra do Senhor continue. E nós contamos com essa igreja. Nós contamos com cada um de vocês para que essa obra ela seja avançada. Amém, irmãos? Então, com essa visão de alcance, eu falei: Senhor, nós precisamos fazer parte disso. E eu sei que há muita gente que o Senhor está chamando para a obra missionária. Nos una a essas pessoas para que nós possamos ajudar, formar e enviar. E nós estamos hoje trabalhando ali com esses três focos, desafiando discípulos. Estamos aqui desafiando a igreja do Senhor Jesus. Vamos estar formando servos para entender o que é ser um missionário. E depois nós vamos enviar os missionários para os campos aonde nós já estamos trabalhando. Nós trabalhamos com indígenas, nós trabalhamos com ribeirinhos, e nós vamos enviar pessoas para plantarem igrejas nesse lugar. E se você é um servo do Senhor e quer se dedicar para essa obra, você precisa falar ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Passa as fotos, por gentileza. Aqui é a forma com que a gente viaja. A gente vai na rede, num barco grande ou barco pequeno, vai na canoa, vai de qualquer jeito, mas o importante, vai nadando, mas o importante é obedecer. Qual é o mandamento? Ide. De que maneira? De todas as maneiras. Não importa qual for o jeito, o importa é ir. E a gente tem que ir. Olha a minha esposa ali, ó, volta um pouquinho ali. Ela está indo e na rede, deitada na rede. Olha o sofrimento do missionário. O missionário sofre, está ali deitado na rede.
Irmãos, tem gente que não consegue dormir na rede. Eu sou um deles. Eu tenho muita dificuldade de dormir na rede. Então ficar na rede para mim é meio desconfortável. Mas para ela não, ela dorme de boa na rede, assim, aparece. Pode passar. Então você vê a condição. São casas ribeirinhas que a gente vai até essas casas. A gente vai falar do Senhor Jesus a esses lugares. Pode passar. Ó, a canoinha que essa daqui, ó. Essa é para a irmã Cleide. Ela é uma canoa para uma pessoa só. Ela nem tá aí, ela foi embora. Quando a gente fala de missão, ela dá um jeito de escapar. Pode passar. Aqui no barco, a gente reunido. Ali está o Felipe, já com um violãozinho tocando, com um grupo de jovens. Pode passar. E aí as condições, né? O barco, a trilha até chegar na casa. Eu estava um pouco gordinho na época. Pode passar. A foto engorda, né? Aqui minha esposa com crianças, né? A gente vai, evangeliza as crianças, os adultos. Pode passar. Aí orando, esses meninos entregaram a vida a Jesus. E nós estávamos orando por eles nesse momento. Pode passar. Aqui já são os indígenas, uma igreja indígena que você está vendo aí. Todos estão vendo ali, o pastor André e a irmã Valda estiveram aqui nessa igreja em novembro. Quem se lembra? Muito bem. Aqui é um momento de parente. Aqui é um momento de comida, né, na aldeia. Pode passar. Aqui é dentro da igreja, a gente passando, ensinando eles. Foi um período de formação. A gente estava dando a eles. Isso, muito obrigado. Eu acho que eu não acordei direito ainda. Nós estávamos dando treinamento de liderança para as lideranças indígenas. Indígenas se tornando líderes para a glória de Deus. A Rosângela ensinando as crianças. Pode passar. Aqui são os nossos contatos, né? Nosso e-mail, nosso Instagram. Se você quer saber mais da missão, fale conosco, entre em contato conosco. Peça aqui o celular. Quantos de vocês têm celular? Todos têm celular? Quantos de vocês têm Instagram? Então você vai fazer o seguinte agora. Pega o seu celular, abra seu Instagram e você vai adicionar a missão do céu. Missão do céu. Você vai adicionar a missão Desafio Global. Faz isso aí, ó. Abre aí o seu celular, seu Instagram. Isso. Agora você procura lá, coloca @Missão Desafio Global. Nós vamos ter muito mais informações aqui. Nós temos muitas fotos de missões desde o tempo do Timor. E a gente vai começar a alimentar. A gente já tem várias coisas lá dentro do Instagram, mas nós vamos começar a colocar, movimentar mais aqui do que no Facebook. A gente está vendo que está todo mundo migrando para o Instagram. Então a gente vai entrar aqui e você manda um alô, faz. Isso, começa a nos seguir. Não é só para abrir, não. Não é só para abrir e olhar. Nos segue. Coloca lá e a gente, segue a gente e também divulga outros, né? E curta e compartilhe e faz o que mais? Vai falando aí, vamos lá. Ativa o sininho. Não, o sininho é no. Então, irmãos, esses são os nossos contatos. Nós temos o WhatsApp, nós temos um grupo também no WhatsApp que a gente coloca ali necessidades de oração. Entenda que a obra missionária, ela depende muito da oração. A obra missionária depende muito mais de oração do que dinheiro, porque quando a gente ora, o Senhor, Ele provê. Nós precisamos do seu apoio, tá? A obra não é fácil, a obra é muito cara. Você vê essas viagens, você vê como está o preço do combustível, está lá nas alturas. E lá é muito mais caro. No Rio, 1 litro de gasolina no Rio, quando você vai para lugares longe, você vai pagar 1 litro de gasolina 10, 12 reais o litro da gasolina. Porque você está totalmente longe da cidade. E
Você está pegando de gente que comprou lá por 7 e pouco e está vendendo. Em Manaus, na capital, está 7,50 o litro da gasolina. Então, irmãos, são viagens caras que precisamos fazer, mas são viagens na qual a gente leva a palavra de Deus. A gente leva a palavra de Deus. São viagens são viagens de avião que a gente vai estar fazendo. São viagens de barco grande, que você passa 3, 4, 5 dias dentro de um barco. E aí é caro, porque você vai ter que comer dentro do barco, você vai ter que se alimentar, então você vai ter que comprar alimento e tudo mais. Então são viagens caríssimas, e a gente precisa do seu apoio. Amém, irmãos? Pode passar a próxima. Próximo slide. Ih, ficou escuro. Foi mal, hein, irmãos? Contribua com a missão. Então aqui nós temos via Banco Itaú e via Pix. Se você quiser ajudar e apoiar, nós ficaremos muito agradecidos. Como eu disse, nós estamos ainda em processo de formação do estatuto. Aliás, o estatuto já está pronto, só não foi ainda para a Receita Federal. Então a gente está esperando sair o CNPJ. Assim que sair o CNPJ, nós vamos ter uma conta pessoa jurídica. Enquanto não temos, está vindo na nossa conta pessoal mesmo. Mas a ideia é essa, termos uma conta jurídica, porque essas finanças vão vir para apoiar a obra missionária. Já não estamos mais pedindo para nós, para a nossa vida pessoal, nós já estamos pedindo para a obra missionária, para a obra que a gente vai fazer, para os gastos que nós precisamos. Amém, irmãos? E orem por nós. Nós estamos também formando um site, vamos ter um site, e ali no site a gente vai promover viagens missionárias. Então a gente vai fazer viagens missionárias de curto prazo, de 10, de 15 dias, onde você vai poder ir até o Amazonas e servir ao Senhor naquele lugar. Ninguém ficou feliz com isso? Ah, bom. Então, e essas informações vão estar no site que a gente vai fazer. E no ano que vem, preste muita atenção, no ano que vem nós vamos dar início à Escola de Missões ID. Nós vamos formar missionários na área de antropologia, cultura, linguística, para que você seja um missionário formado e capacitado para ser enviado. Amém? Amém, amém ou não amém? Amém. Quantos estão felizes com essa informação? Uhul. Então, muito bem, aplauda ao Senhor. Já está aí o nosso Instagram, muito bem, olha aí. Já tem 136, estava 107, né? Estava 107, já aumentou para 136. Muito obrigado, Deus os abençoe. Vem aqui, amor, ela vai trazer uma mensagem para nós. Glória a Deus, a paz do Senhor, queridos. Amém. Deus abençoe nossas vidas nessa manhã, que o Senhor possa estar aqui nesse lugar. Que atmosfera tremenda que tem a nossa igreja, né? Eu digo nossa igreja porque há mais de 5 anos atrás nós tivemos uma reunião com o pastor Flávio, pastor aqui dessa igreja, pastor amado, querido, e nós compartilhamos com o pastor um dos grandes desafios missionários, que é ter igrejas missionárias. Não uma igreja colaboradora de missões, mas uma igreja missionária. E fazem 5 anos que nós firmamos uma aliança. Então essa é a minha igreja. E vocês são uma igreja missionária. Porque há mais de 5 anos o pastor Flávio entendeu que uma verdadeira igreja missionária não é aquela que oferta, não é aquela que manda uma oferta esporádica, mas é uma igreja que caminha em missões, que se importa com missões. E o pastor Flávio, glória a Deus por isso, vocês têm andado conosco, têm estado conosco em todas as nossas lutas, em todas as nossas dificuldades, em todos os motivos de oração. O pastor Flávio envolve vocês, e eu sei que essa é uma igreja missionária. Eu louvo ao Senhor por isso, porque nós estamos estudando o livro de Atos. Eu e meu esposo, nós estamos estudando o livro de Atos e as viagens missionárias de Paulo. E uma das grandes características que
que nós vemos no grande missionário, o apóstolo Paulo, é que ele tinha uma igreja enviadora, que era a igreja de Antioquia. E é muito interessante porque nós vemos que Barnabé subiu até onde Paulo estava, né? Foi buscar Paulo e trouxe ele para a igreja de Antioquia. E eles começaram a fazer o ministério juntos ali naquela igreja. E houve um momento na qual eles já estavam fazendo a obra. Mas houve um momento, você vai encontrar isso no livro de Atos, capítulo 13, que aqueles líderes daquela igreja, os presbíteros, os anciãos, aquelas pessoas ali daquela igreja de Antioquia, eles pegam Barnabé e Saulo, que já estavam trabalhando em missões, fazendo a obra, movidos pelo Espírito Santo. E aquela igreja então, eles pegam aqueles homens. Olha só, na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo. Veja bem, aquela igreja era uma igreja comprometida com o Espírito Santo. Era uma igreja que dava lugar ao Espírito Santo. Era uma igreja que não andava no poder da teologia, na qual o homem domina tudo, né? Às vezes a gente tem um conhecimento teológico da coisa e a gente quer conduzir tudo conforme a sabedoria humana. A gente conhece a teologia, mas o Espírito Santo muitas vezes fica de fora das nossas ações, né? Mas aqui, aquela igreja estava adorando ao Senhor, estava jejuando e estava orando. E o Espírito Santo teve oportunidade e lugar para falar àqueles líderes. E o que o Espírito Santo disse? Separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Mas espera aí, eles já não estavam trabalhando em missões? Sim. Mas o Espírito Santo, naquela oportunidade, mostrou a importância da igreja enviadora. O poder que existe na mão dos nossos líderes. Nós temos que reconhecer que há uma autoridade muito grande na vida da igreja. Vocês não têm ideia, gente, o que é você estar no campo missionário. E o que nós mais sentimos falta é da nossa igreja, é da igreja, desse momento de adoração, dessa atmosfera. E o Espírito Santo então diz: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho ordenado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. E nós vemos, pastor, que depois disso, coisas maravilhosas aconteceram. Uma unção especial estava sobre aqueles homens. Uma proteção especial estava com aqueles homens. Eles não estavam sozinhos. Por onde eles passaram, por onde eles caminhavam, eles não estavam mais sozinhos. A igreja de Antioquia estava com eles. A igreja de Antioquia estava com eles. E o que me chamou muita atenção, pastor Flávio, foi que nós víamos eles indo, caminhando, pregando, anunciando, vidas e mais vidas sendo salvas. E daqui a pouco nós temos que voltar para a nossa igreja. Aí eles voltavam para Antioquia e faziam o que nós estamos fazendo aqui. É como se eles voltassem para se reabastecer, para, sabe, ter um tempo de pausa, de prestação de contas, de mostrar para a igreja: olha, nós, igreja, estamos fazendo isso. Não é o missionário, é a igreja. Se a igreja enviou, é a igreja. Vocês estão no Amazonas. Vocês estão entre os índios. Vocês estão avançando para o povo ribeirinho. Vocês, igreja, estão lá. E algo muito maravilhoso tem acontecido. Porque muitas vezes o missionário, muitas vezes não, todas as vezes, o missionário está entrando em lugares aonde jaz maligno, aonde o inimigo está ali, aonde o inimigo está fazendo grandes coisas, né? Ruins. E o missionário entra naquele lugar e começa a enfrentar batalhas espirituais acirradas, batalhas muito intensas. E aí o missionário que entende: eu não estou sozinho nesse lugar. Por mais que eu me sinta sozinho, eu não estou sozinho, porque eu tenho uma igreja, eu tenho um pastor, eu tenho irmãos, eu tenho intercessores.
E aí, de vez em quando, a gente manda mensagens: irmãos, por favor, orem, porque estamos com muita dificuldade espiritual, emocional. O diabo tem realmente causado muitas coisas e nós estamos, enfrentando grandes desertos. Por favor, orem. E a igreja então se mobiliza para orar. E de repente, de uma forma sobrenatural, a gente sente aquele peso saindo de cima da gente. Eu passei por algo muito incrível, Passei por uma transição na minha vida. E passei por desertos muito acirrados esses últimos meses. O mês de dezembro, especialmente, foi um mês de grandes lutas. Grandes dores que eu jamais imaginava que eu sentiria na minha alma. Dores a ponto de você querer entrar no quarto e falar: não vou mais sair desse quarto. Dores dores assim muito profundas na alma. Capaz de te deixar na depressão, capaz de você não querer ver a luz do dia. Você pedir: Senhor, me leva porque está difícil. Dores muito grandes. E eu entrei no quarto, fiquei muitos meses ali, muitos dias, aliás, naquele quarto. E logo em seguida, os meus filhos, Mateus estava conosco há 1 ano e meio, foi para o Instituto Bíblico também, para Shekinah, em Goiás, continuar se preparando para a obra missionária. E eles estavam conosco até o dia 10, Felipe estava de férias, 10 de janeiro, os dois foram embora e a casa ficou um vazio, um deserto. E eu já não estava bem. Tinha passado por grandes lutas emocionais, grandes lutas, uma transição muito grande. Deus fez algo comigo. Foi o Senhor. Foi o Senhor, e hoje eu entendo e glorifico ao Senhor. Mas eu fiquei muito chateada com o Senhor. Fiquei reclamando com Deus. Senhor, por quê? Quantas vezes você perguntou para Deus: por que, Senhor? Por que comigo? Quantas vezes a gente não fala assim: Senhor, por que comigo? O que eu fiz? Eu estou fazendo a tua obra. Eu estou trabalhando, já fazem tantos anos que a gente está na estrada. Por que isso tem acontecido? Por que o Senhor me tirou de lá? Por que aconteceu isso? Eu não consigo entender. E aí o Senhor começou a cuidar de mim. O Senhor começou a falar comigo naquele quarto. O Senhor começou a mostrar para mim que não era o tanto que eu trabalhava, não era o tanto que eu me entregava, o tanto que eu me doava, mas era o tanto que eu me relacionava com Ele. O Senhor começou a mostrar para mim que Ele estava vendo todo o meu trabalho, Ele estava vendo todo o meu esforço, mas Ele estava me mostrando que se Ele não tivesse me parado, eu iria morrer. E Ele me mostrou como é que estava o meu relacionamento com Deus. E esses dias, o Senhor me fez uma pergunta enquanto eu estava dormindo. E eu tenho tido momentos assim que eu tenho falado para os meus filhos e para o meu esposo: o Senhor tem restaurado a minha alma de uma forma, o Senhor tem restaurado os sonhos, o Senhor tem restaurado a unção de Deus, o Senhor tem restaurado momentos de intimidade com o Senhor tem me levantado nas madrugadas, me mandado para a sala adorar e me ajoelhar e passar horas ali na presença dEle. E eu acordo de manhã com mensagens inteiras que o Senhor está me dando. Mas para que isso acontecesse hoje, o Senhor teve que me parar, teve que quebrar minhas pernas. O Senhor teve que quebrar. E eu tive que passar pelo deserto. E glória a Deus pelos desertos, amém? Glória a Deus pelos desertos. O Senhor me fez uma pergunta recentemente. Eu quero começar compartilhando com vocês o que Ele me perguntou, talvez sirva para você. Ele me mandou, é como se Deus estivesse pregando para mim. Eu acordei com esse sonho, como se Deus estivesse pregando para mim. E Ele me perguntava assim: servimos aos planos de Deus na terra? Ou será que Deus tem servido aos nossos planos? Cuidado. O Senhor concede os desejos do seu coração, mas a que preço? Vamos orar? Baixe sua cabeça por um momento, vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos Te louvar nessa manhã, Pai. Queremos Te dar graças, queremos engrandecer o Teu nome, queremos render-Te louvores, queremos render-Te... Senhor, esse tempo é Teu, não meu. Deus, nós estamos aqui apenas como mensageiros, como instrumentos. E nós queremos que o Senhor, Pai, tenha total liberdade
para falar com a tua igreja nessa manhã. Queremos que o Senhor conduza esse momento. Nós, Pai, temos fome, temos sede de Ti, e nós precisamos muito ouvir a Tua voz. O Senhor conhece cada irmão que está nessa igreja. O Senhor conhece o que eles têm passado. E eu peço ao doce Espírito Santo de Deus que fale conosco, que revele os Teus planos para as nossas vidas, Senhor. Em Teu nome eu oro. Amém e amém. O grande missionário, o apóstolo Paulo, ele estava fazendo a obra do Senhor com tanto amor. E fazendo a obra do Senhor, e pregando, e vidas sendo salvas, e sinais acontecendo, pessoas sendo curadas, demônios sendo expelidos. Muitas coisas estavam acontecendo. Ele tinha o discernimento de pregar o evangelho. Chegava num lugar onde havia tanta idolatria, tantos deuses, tantas coisas acontecendo, e o apóstolo Paulo, sintonizado com o Espírito Santo, disse: olha, vocês aqui, eu vejo que vocês adoram a muitos deuses, mas aqui, no meio desse areópago, no meio desse altar de tantos ídolos, eu vejo um Deus, que está escrito ao Deus desconhecido, e é sobre esse Deus que eu quero pregar. É sobre esse Deus aqui, que vocês não conhecem, que eu venho anunciar. Era uma sabedoria vinda dos altos, para ter acesso àquelas pessoas, para ir de encontro com as necessidades, e para que o Espírito Santo de Deus destravasse os corações e se fizesse entendido naquelas vidas, sim ou não? Mas em um momento da vida de Paulo, aconteceu algo interessante, muito interessante, que me chamou muito a atenção e trouxe muitas respostas para a minha vida. Lá no livro de Atos 16, no versículo 6, nós vemos Paulo caminhando em missões com seus companheiros. E eles viajavam pela região da Frígia e da Galácia. E aí acontece algo. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Peraí. Não é interessante isso? Eles eram missionários, eles estavam pregando a palavra, eles estavam indo, eles abriram mão de tudo nas suas vidas para ir. Mas nesse versículo 6, está dizendo que eles foram impedidos de pregar a palavra. E eles foram impedidos pelos homens? Eles foram impedidos pelas situações? Pelas perseguições? Por alguma doença? O que a Bíblia diz, irmãos? Foram impedidos? Foram impedidos pelo Espírito Santo. E aí, como é que será que ficou a cabeça de Paulo? Ele sentiu o desejo: não, eu vou entrar na Ásia e vou anunciar a palavra, e vai acontecer uma grande bênção, e o Senhor vai salvar aquelas pessoas. Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Aí ele segue: quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia. E aí o que acontece? Mas o Espírito de Jesus os impediu. Imagina aqueles missionários: eu estou tentando pregar, eu estou tentando ir. Como assim? A minha motivação é das melhores, eu não estou com motivação errada. Eu estou tentando ir em nome de Jesus, anunciar, pregar. E eu estou sendo impedido pelo Espírito Santo, estou sendo impedido pelo Espírito de Jesus. Como assim? Ele não podia nem expulsar, né? Está repreendido toda perseguição, está repreendido. Não, era o Espírito Santo. Como é que eu vou repreender o Espírito Santo? Como é que eu vou dar ordem? Abre essas portas, eu vou entrar. Não, é o Espírito Santo está impedindo, você não vai entrar. E eu parei nessa palavra, eu falei: eles foram impedidos 2 vezes. Por quê? Será que eu estou fazendo o plano de Deus? Será que eu estou buscando fazer o plano de Deus, cumprir com o plano e o propósito de Deus? Ou será que eu apresento os meus planos para Deus e falo: Deus, aqui estão os meus planos, abençoa, abre portas, multiplica, assina embaixo, carimba e assina embaixo. Será que são os meus planos? Mesmo que seja da obra, mesmo que seja relacionado à missão, à pregação, a cantar.
adorar, a conduzir o culto na igreja? Será que eu estou simplesmente apresentando? Deus, abençoe esse culto, Senhor. Senhor, nós vamos cantar aqui 3 músicas, o Senhor abençoa. Senhor, nós vamos pregar essa palavra, o Senhor abençoa. É essa palavra, tá, Senhor? O Senhor abençoa. E quando Deus muda tudo, queridos, e quando Deus fala, não, você não vai pregar essa palavra. Será que eu estou sensível à voz de Deus? Será que é na minha rebelião? Porque nós somos rebeldes muitas vezes. E nós achamos que nós somos a última Coca-Cola do deserto. Eu tenho que pregar. Eu tenho que ir, eu tenho que impor as mãos na cabeça, o diabo vai sair. E se não for o tempo? Será que Deus está liberando? Será que Deus está querendo que você faça isso agora, nesse momento? O apóstolo Paulo, ele contornou, ele entendeu, não dá para ir não. E aí no versículo 8, eles contornam a Mísia e desceram para Troade. Desceram, queridos, diga comigo, eles desceram. O Senhor me mandou descer. Ele me mandou descer. O Senhor me mostrou que muitas vezes a gente está trabalhando na força da nossa carne. A gente aprende a ser crente. E a gente vai trabalhando freneticamente. Gente, nós estávamos 3 anos cuidando do abrigo. 3 anos de entrega absoluta e total. Sem pausa, 24 horas por dia. Os celulares do lado, quando a gente dormia, muitas vezes de madrugada, o telefone tocava, a gente tinha que sair correndo, levar a criança para o hospital, passar a noite no hospital, meus filhos passando noite no hospital para ficar com criança. E era uma obra linda, maravilhosa, nobre, que eu amava mais que tudo, talvez mais que Deus. Mais que Deus. Amava aquelas crianças e amo ainda. Mas coloquei tudo na frente de Deus e na frente do propósito original das nossas vidas. Porque há mais de 20 anos atrás, o Senhor veio para mim em sonho quando eu me converti. E Ele falou: filha, levanta e começa a dar seu testemunho, porque o seu testemunho vai servir de edificação para muita gente. E 3 vezes o Senhor apareceu com essa visão: levanta, dá seu testemunho, porque ele vai servir de edificação para muita gente. E durante muitos anos a gente viveu dando testemunho e vendo vidas sendo edificadas. Muitos e muitos anos pregando a palavra de Deus e vendo sinais, e vendo Deus salvar, vendo Deus curar, vendo Deus se mover, vendo igrejas ser plantadas. E de repente, tudo se mudou na minha vida. Tudo mudou. Eu saí do meio da aldeia para cuidar só do abrigo. Eu não tinha mais tempo para pregar o evangelho. Para os indígenas, pouco. O Emerson, pouco acompanhava o Emerson. Pouco eu estava com ele. Pouco eu ia para os ribeirinhos. Pouco eu ia em momentos de pregar, de ver o Espírito agindo. Pouco tempo de oração, queridos. Porque eu chegava em casa, morta de canseira. Dormia. As minhas 2 palavras, qual que era, amor? Minhas 2 palavras: tô cansada. E a outra: tô com sono. Começava a orar, dormia. Meditação da palavra, escassa. Devocional, escasso. Mas eu estava fazendo a obra. Eu estava no ministério. E de repente, as minhas forças foram acabando, porque era um ritmo intenso. E eu comecei a ter sinal da minha saúde, de que algo estava muito ruim. A minha pressão, eu ia para o hospital 3 vezes por semana, quase com a pressão 19 por 10, 18. Um dia cheguei 18 por 14, o médico me deixou lá presa no hospital e falou: você vai ter um infarto a qualquer momento, você vai ter um problema sério a qualquer momento, você precisa parar. Ele me pegou, colocou e falou assim: o que é que está fazendo isso com você? Por que você não para? Eu falei: eu não posso, porque é o meu trabalho, eles precisam de mim. E eu comecei a falar: eles precisam de mim. Ele falou: não precisa. O médico falou: não precisa de você. Se você não fizer, outro vai fazer. E aí eu falei: o que eu estou fazendo com o Senhor? Eu sou o templo do Espírito Santo. A minha saúde deteriorando, a minha alegria deteriorando. E eu fazendo a obra, até que o Senhor me para.
Ele me parou. Não foi homens. Ele me parou. Ele tirou o abrigo de mim. Ele me tirou de lá. Porque eu errei. Eu falhei. Com o meu chamado primordial. Com o meu chamado. De pregar a palavra do Senhor. De evangelizar os povos não alcançados. De caminhar com o meu esposo. De dar ouvido ao meu esposo, que é o cabeça da minha vida. De ser submissa a Ele, caminhar com Ele numa missão. Porque quantas foram as vezes que Ele falou: amor, a gente tem um chamado de evangelizar os povos não alcançados. A gente tem que estar entre os indígenas. É para isso que o Senhor nos trouxe aqui. Mas muitas vezes, amados, eu queria fazer a minha vontade. Porque eu achava nobre, rico, maravilhoso, estar com aquelas crianças, era tudo que eu mais amava. Até que Deus me parou. E não foi fácil. Eu não sabia que eu ia compartilhar isso com vocês. Eu não queria compartilhar isso. É vergonhoso. Eu não queria compartilhar. Mas o Senhor me manda compartilhar. Porque muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade. Muitas vezes nós decidimos que ministério, que obra nós queremos participar. E às vezes a gente quer participar daquela que é mais nobre. Poxa, estou alcançando crianças, eu estou recolhendo crianças de situações de maus tratos. E é rico, é maravilhoso. Mas não era isso que Deus queria para mim naquele momento. Ou talvez Deus quis isso durante 3 anos. E quando o meu corpo começa a dar sinal de esgotamento físico, mental, espiritual, o Senhor me resgata daquele momento. E eu me debrucei com o Senhor e falei: Senhor, por quê? Por quê? Por quê? E fiquei naquele quarto, entrei em depressão. Tive que ser amparada por psicólogo. E Deus colocou psicóloga cristã, missionária na minha vida. Tive que ser amparada por psiquiatra, porque Ele cuidou de mim. Foi um psiquiatra missionário cristão. Tive que ser medicada, queridos, porque a minha mente adoeceu. E até que um dia eu entrei na presença do Senhor de uma forma. E foi um dia, pastor, que eu mandei uma mensagem para a igreja, para vocês. E eu disse: irmãos, eu não estou mais aguentando. Coloquei no grupo isso, me expus. Falei: irmãos, eu não estou mais aguentando de tanta dor na minha alma. Por favor, orem comigo, orem por mim, me ajudem. Eu não estou mais aguentando. E eu chorei, já fazia dias que eu não comia, já fazia dias que eu não cuidava da minha casa, que eu não entrava na cozinha, que eu não conseguia sair do quarto. E eu pedi para os irmãos orarem naquele dia. E naquela noite aconteceu algo sobrenatural. Eu não dormia mais, eu não conseguia dormir. Não importa qual remédio eu tomava, eu não conseguia dormir, pastor. Você imagina o que é uma pessoa não conseguir fechar os olhos? Eu não tinha sono. Eu passei mais de 10 dias sem conseguir fechar os olhos. Eu estava ficando louca. Foi quando eu pedi oração urgente para a igreja. E eu sei que a igreja do Senhor se levantou para orar por mim. Porque naquela manhã de sábado, eu tenho aqui registrado no meu caderninho. Naquela manhã de sábado, quando eu acordei, eu olhei para o meu esposo. Eu falei: alguma coisa aconteceu comigo. Eu falei para ele: alguma coisa aconteceu. E ele falou: por quê? Eu falei: eu tinha um peso no meu ombro e eu não estou sentindo mais. Eu tinha algo no meu coração, eu não estou sentindo mais. E o Espírito Santo falou: olha para fora. E eu olhei para o jardim, irmãos, estava um dia meio nublado, mas de repente o céu abriu. E de repente eu olhei para o jardim e elas começaram a florir. E eu falei: está florindo. E o Espírito Santo colocou em meu coração: assim como seu jardim está florindo, a sua vida vai começar a fluir e florir novamente. A primavera chegou na tua vida, você vai fluir novamente. E a partir daquele dia, queridos, abriu uma fome no meu coração, um desejo do meu coração de cuidar da minha casa, de cuidar do meu marido, de cuidar de mim. Eu olhei para aqueles remédios todos e falei: eu não quero mais remédio, eu não preciso mais disso. E eu dormi. Eu dormi a noite inteira sem remédios. E a partir daquele dia o Senhor começou a nutrir minha alma, e nutrir meu espírito, e nutrir meu coração novamente, me encher de palavras. E Ele me falou: filha, não importa o que você está fazendo,
Eu me importo com quem eu sou na tua vida. Eu quero te trazer para perto de mim. Eu quero ter relacionamento com você. Eu quero que você ande comigo. Eu quero que você flua no meu espírito. Na verdade, queridos, nós temos que desaparecer para que Ele cresça. Nós temos que morrer para que Ele viva. Nós temos que viver a palavra. E a palavra do Senhor, ela diz: convém que eu diminua para que o Senhor cresça. Para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, porque eu não vivo mais na carne, eu vivo na presença do Filho do seu amor. E o Senhor começou a fazer coisas comigo que eu só vivi no começo da minha conversão. Primeiro amor, Ele me levou de volta ao primeiro amor. E Ele começou a me mostrar tanta coisa. E o apóstolo Paulo aqui nesse versículo, quando ele estava ali se debatendo 2 vezes, sendo impedido pelo Espírito, talvez ele pensava, e eu escrevi isso aqui: quando que a minha vontade, a vontade do homem é contrária à vontade de Deus? Queridos, sabe qual é a vontade do homem? Qual é a vontade do homem? É ter sucesso e êxito. A vontade do homem é falar: eu ganhei 1000 vidas para o Senhor Jesus esse ano. É chegar para a igreja e falar: irmãos, nós plantamos 10 igrejas. Não é bonito demais? É êxito, é sucesso. É ser respeitado. É ser visto como um homem de Deus, uma mulher de Deus. Isso é joia. Mas essa é a minha vontade. É ter boa saúde. É ter uma família feliz. É ter filhos que andam nos caminhos do Senhor. É adquirir, é receber, é ser abençoado. Essa é a minha vontade. E não é errado. Mas sabe qual é a vontade do Senhor na Bíblia? A vontade do Senhor para o homem é: negue-se a si mesmo. Você não precisa de orgulho. Negue-se a si mesmo. Tenha coragem de mostrar que você tem dores. Tenha coragem de mostrar que você erra, que você falha, que você peca, que você cai. Negue-se a si mesmo. Humilhe-se. Aquele que não se humilhar não será exaltado, não. Pode até ser exaltado pelos homens, mas não será exaltado por Deus. Se entregue. Deixa eu usar suas mãos. Deixa eu usar sua sabedoria. Deixa eu usar tudo. Dê. Pregue, ensine, cuide, batize, discipule. E o Senhor Jesus começou a me mostrar qual é a vontade dEle para a minha vida. A vontade original dEle para a minha vida. O apóstolo Paulo, depois de 2 vezes ser parado, depois que ele foi parado 2 vezes, o apóstolo Paulo então tem um sonho. E o Senhor começou a falar com ele em sonho. E nesse sonho, versículo de número 9, durante a noite ele teve um sonho. E ele viu um homem. E esse homem estava de pé. E ele lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Ele começou a ouvir o clamor de um povo. Ele começou a sentir no seu espírito o clamor de um povo. Ele começou a ser tocado, ser conduzido, ser alimentado pelo clamor daquele povo da Macedônia. E ele ouviu aquele clamor. E ele imediatamente entendeu a vontade do Senhor. E quando ele entendeu, aqui fala, Paulo teve essa visão e preparou-se imediatamente para partir para a Macedônia. Concluindo, conclusão, definição, ponto final. Ele concluiu que Deus tinha um chamado para eles pregar o evangelho naquela região da Macedônia. E ele vai para aquela Macedônia. Ele vai para aquela região. Não era aquele lugar da Ásia que ele tinha que ir. Não era aquela direção que ele tinha que tomar. Mas a partir do momento que Paulo é parado pelo Espírito Santo e se entrega, e deixa com que aquele momento de deserto seja conduzido pelo Espírito, o Senhor começa a mostrar para ele aonde ele tem que ir. Queridos, às vezes nós estamos frenéticos no nosso trabalho. Frenéticos. Gente, aqui em São Paulo, nós somos frenéticos. A gente não quer parar, não. E parar é sinal de inutilidade, vergonha. A gente quer trabalhar. Até hoje a gente estranha no Amazonas. 5 anos de Amazonas a gente estranha, porque lá tudo fecha meio-dia no sábado. Lá não tem mercado 24 horas. Não tem farmácia 24 horas.
E a gente não quer parar, não. E eu entendi que eu estava trabalhando tanto. E esse momento que eu tive aí de 1 mês e meio, 2 meses, sei lá, de maior dor e de não conseguir dormir, fechar os olhos, é porque eu estava sofrendo de abstinência. Abstinência de trabalho. Sabe, tem uma palavra chamada workaholic em inglês. Workaholic quer dizer alguém que é viciado em trabalho. E eu era viciada em trabalho, eu estava viciada em trabalho. Eu não sabia mais desfrutar de momentos de adoração íntima com o Senhor. Eu não tinha mais tempo de gastar horas na presença de Deus, chorando na presença de Deus, ouvindo louvor e sendo ministrada, me debruçando na palavra e sendo ministrada. Porque eu estava workaholic, eu estava viciada em trabalho. Então nós temos que ter cuidado, porque Deus nos para. Diga para o irmão que está do seu lado: irmão, Deus pode te parar. Deus pode te parar. Ouvimos uma mensagem, uma palavra interessante. Quantos aqui dirigem? Dirige carro? Você gosta de dirigir? É legal, né? Você gosta de gasolina? Mas você tem que pôr gasolina, você tem que parar para abastecer o seu carro. Porque se você não parar para abastecer o seu carro vai andar sozinho? O carro vai andar sem gasolina? Queridos, se você quer estar aqui, fazendo a obra, cantando, adorando, pregando, indo em missões, você tem que parar. Você tem que parar, meu amado. O Senhor te chama a entender que, em primeiro lugar, o que nós vemos na vida de Paulo parou 2 vezes, foi impedido. E algo dentro dele levou ele novamente, não novamente, talvez ele nunca se desconectou do Senhor, mas ele entendeu aquela pausa para ter sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Sensibilidade para receber os sonhos de Deus. Sensibilidade para entender qual é o propósito de Deus para a vida dele. Qual era o propósito de Deus para a vida dele? Quando o Senhor me deu essa mensagem, nessa madrugada, eu levantei e perguntei para o Senhor Jesus: Senhor, quais são as suas palavras? Quais são as suas vontades? Eu não quero mais a minha, eu quero a sua. E ele então falou: ué, você desde que você foi chamada, sabe? Vai lá em Mateus capítulo 28, vai ver qual é a minha vontade. Algum irmão me ajuda aí, abre para mim rapidinho. O Senhor me levou a ouvir as últimas palavras de Jesus, na perspectiva de Mateus, Marcos e Lucas. E ele falou: é isso que eu quero. É simples assim. Mateus 28, 18 e 19. Quem tem uma voz de trovão e pode ler bem bonito esse versículo? Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E continua esse. Ensinando-lhes a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Repete isso, irmão, por favor. Eu estarei com vocês até o Oh, aleluia! O Senhor falou: você vai fazer, você vai acontecer, vocês vão batizar. Eu quero que vocês vão, façam, batizem, ensinem, discipulem. E eu estarei com vocês. E a primeira coisa que o Senhor me mostrou: ei, filha, você está fazendo tudo que eu mandei, mas uma coisa você tem esquecido: eu estou com você. Você não está sozinha, eu estou com você. É minha obra, é minha obra. Eu estou com você e eu estarei com você todos os dias da sua vida até os fins do tempo. Você não está só. A cereja do bolo é a presença de Deus. Se eu me afastar da presença de Deus por conta da obra, queridos, eu estou colocando a obra na frente de Deus. É a presença dele que importa. Na perspectiva de Marcos 16, do versículo 15 ao 20. Alguém pode ler para mim, por favor? De novo, com a voz de trovão igual o irmão. Leu bonito aqui.
Acharam? Jesus lhes disse: vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pregarão serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso, não lhes fará mal. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciavam a mensagem. O Senhor cooperava com Oh, aleluia! O Senhor o que, irmã? O Senhor cooperava com eles. Eles não estavam sozinhos. Mais uma vez, na perspectiva de Marcos, ele enxerga que o Senhor deu a grande comissão, mas o Senhor deu uma palavra-chave que a gente não pode esquecer, igreja. Você vai fazer, você vai ver sinais acontecendo, porque eu vou liberar os sinais. Mas ei, não esquece, eu vou cooperar com vocês. Você pode imaginar isso? Jesus cooperando com a obra. Eu sempre entendi, eu sou cooperadora de Cristo, mas na perspectiva de Marcos, ele está falando, eu vou cooperar com vocês. Ou seja, a gente vai estar junto. A gente vai estar junto, você não vai estar sozinho. Eu vou cooperar com vocês. Vocês vão fazer a obra, mas eu vou cooperar, eu vou estar lá. Em Lucas capítulo 24, do 45 ao 49, último versículo. Vamos ficar de pé? Vamos ler de pé esse versículo. Oh, aleluia, Jesus. Pastor, o senhor pode ler para a gente? Lucas capítulo 24. Esses últimos 3 versículos. 24, Lucas 24. Versículo 45 até o 49, por favor. Aleluia. Queridos, o Senhor usou ali aquelas palavras e Lucas entendeu a parte final. Fiquem até que desça sobre você o Espírito Santo. Não vá vazio. Não faça a obra vazio. Não faça a obra do ministério de qualquer forma. Pare. Fique até receber o Espírito Santo que vem do alto. Não é o seu poder. Não é o seu conhecimento. Não é aquilo que você pode fazer. Pode falar eloquentemente. Pode fazer 1 milhão de faculdades. Pode ter muito conhecimento para sentar diante de governantes, diante de autoridades, dar cursos, palestras, ser coaching, que agora está assim, né? Você pode ser coaching. Mas aqui o Senhor está falando, ei, a minha obra não. A minha obra, se você não quiser ser bombardeado pelo diabo, se você não quiser ser envergonhado pelo diabo, você para e guarde somente essas 3 palavras finais de Jesus, os desejos finais de Jesus. Lembre-se, Mateus, eu estarei com você até o fim. Você não está só. Você vai fazer a obra, mas eu vou fazer junto. Eu vou estar junto. Eu vou cooperar, queridos. Pastor, que palavra, ele coopera conosco. Eu vou cooperar com vocês. Quando vocês abrirem a boca, e foi isso que Jesus falou para mim quando eu comecei a pregar o Evangelho, com 20 anos de idade, 21 anos de idade mais ou menos. Quando você falar, filha, não vai ser você que vai falar, mas vai ser o meu Espírito falando através da sua boca. Você somente tem que obedecer. Não vai ser você, você não vai falar nada. Eu vou falar através de você. Ele coopera conosco. E nós devemos ficar parados até que do alto seja derramado o Espírito Santo de Deus.
Mas eu tenho que pregar. Você não tem nada. Você não é nada, não é ninguém. Eu não sou ninguém. Ele não precisa de mim. Não sou ninguém. Se eu não for, outros vão. Se eu não pregar, ele vai levantar outros. O que eu preciso é dele. Eu preciso transbordar. Eu preciso estar alicerçado com ele. Eu preciso estar com ele. E a partir do momento que nós estivermos totalmente inundados pela glória de Deus, ele vai começar a nos usar como ele quer. Hoje, queridos, o Senhor nos faz lembrar o nosso grande chamado, desde o começo, né, amor? É para ir para os povos não alcançados. Hoje existem mais de 10.000 comunidades ribeirinhas sem presença do Evangelho. Mais de 10.000 enfiados nas matas, nas florestas, nos rios. E nós queremos ir até eles. Existem mais de 5.000 comunidades indígenas que não conhecem o nome de Jesus Cristo, que não conhecem ao Senhor. Existem ciganos que precisam ser alcançados pelo Senhor. Existem quilombolas que precisam ser alcançados pelo Senhor. Existe a comunidade surda que precisa ser alcançado pelo Senhor. Existem os ricos dos ricos e os pobres dos pobres. São 7 povos não alcançados hoje, mapeados pelos grandes estudiosos da Bíblia, missionários. Ronaldo Lidório fez uma pesquisa recentemente e trouxe os 7 povos menos evangelizados do Brasil. Esse é o nosso compromisso. Alcançar o povo ribeirinho e indígena para o Senhor Jesus, ir até eles, mas não no nosso nome, não na nossa força, mas na força do Senhor. Fecha os teus olhos por um momento, vamos orar. Senhor, nós queremos te louvar nessa manhã, Pai. Queremos engrandecer o teu nome, que é sobre todo nome. E queremos declarar que pelo teu nome, Jesus, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, Senhor, perante o Senhor. E todo mundo confessará que o Senhor é Deus. E que importa que sejamos salvos pelo teu nome, Senhor. Deus, nós queremos orar pela nossa igreja, porque essa é uma igreja missionária que tem ido conosco, que tem ido em missões, que tem desbravado, Senhor, lugares onde o teu evangelho não está sendo pregado. E nós queremos pedir, ó Deus, Senhor, incomoda a nossa igreja. Levanta pessoas aqui, Pai, que entendem qual a necessidade do Brasil e que são despertadas para fazer a tua obra e alcançar o povo não alcançado. Deus, em nome de Jesus Cristo eu oro, Pai, pedindo, Senhor, fala conosco, nos abasteça, nos leva de volta ao primeiro amor, nos leva de novo, Senhor, ao lugar onde nós nunca deveríamos ter saído, que é da total dependência do Senhor, que é da total, Senhor, entrega, que é de entendermos que nós não somos nada, absolutamente nada, nós precisamos e dependemos de Ti, Senhor. Nos reconstrói, Senhor. Nos levanta para a tua glória. Nos leva à casa do oleiro. Nos faz como Paulo, Senhor. Que nós possamos descer até Troade. Que nós possamos descer para ser capazes de ouvir os teus sinais, a tua voz e ser enviados em teu nome, Senhor. Nós não queremos fazer nada até que do alto seja descido o poder do Espírito Santo de Deus, Pai. Nós não queremos fazer nada, nós queremos ficar, Senhor, e clamar pela tua unção, pela tua presença, pela tua manifestação da tua glória. Senhor, como em Joel, o Senhor diz: naqueles dias, os jovens terão sonhos, profetizarão, eu falarei com vocês através de tantos sinais. Senhor, fala conosco. Fala nas madrugadas, fala com o teu povo, desperta o teu povo para orar, desperta o teu povo para ter relacionamento contigo, desperta o teu povo, Deus, para ter desejo de se derramar na tua presença. Não nos deixe vazios, Senhor, nós precisamos mais de Ti. Em teu nome eu oro e te agradeço por essa igreja amada. Senhor, nós queremos ver essa igreja cada dia mais fortalecida na força do Senhor e do seu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe tua vida, igreja.